Boa noite, pessoal. Boa noite aos familiares. Pessoal, mais uma quarta-feira aqui reunidos, né? Para falar do bem tão precioso, como eu falei, que é a família. Pessoal, falando sobre a família, mas aqui a gente está numa clínica de reabilitação aí para dependentes químicos de álcool e drogas. Lembrando aí, pessoal, como sempre falo aqui, a reunião de quarta-feira é baseada no quê? No programa aí do grupo de apoio aos familiares, que é o grupo de Amores de Gente, Federação Amores de Gente. Qual o objetivo, pessoal, que foi criada essa fundação, Federação Amores de Gente? Essa fundação, pessoal, chegou no Brasil em 1984 com um objetivo em comum: ajudar e orientar familiares de dependentes químicos de álcool ou droga. Orientar como, pessoal? Sinalizar para esses familiares que eles não estão sozinhos, não. Como na narcose anônima já aprende o quê, pessoal? Em narcose anônima já aprende o quê? A gente não está mais sozinho. A família também se sente sozinha, sofrendo calada lá, e acha que só ela está passando por isso. Quando ela dentro da porta de um grupo de apoio vê várias famílias que têm o mesmo problema que ela, isso aí dá esperança para ela. E é isso que o grupo Amores de Gente traz para a família: esperança de uma vida melhor. Mas uma vida melhor como, pessoal? A partir do momento que ela reconhece que ela é o quê? Ela tem um problema emocional, uma doença emocional crônica, que é a codependência. Essa doença, pessoal, ela é traiçoeira como a dependência química. A pessoa que está nessa doença aqui, ela tem alguns sintomas, mas ela não percebe, porque um dos fatores que causam essa codependência é a relação, né, interpares. O que é a relação interpares, pessoal? Relação entre pessoas. Quem são essas pessoas? Vocês e a família de vocês. Essa relação, pessoal, ela normalmente no início é uma relação de amor e carinho, né, onde a mãe cria a criança ali com todo carinho, né, dá as coisas que ela quer, a criança retribui o amor da mãe. Mas infelizmente, pessoal, a gente, né, conheceu nesse caminho aí a substância química. E isso aí acabou, né, de desvirtuar o nosso caminho e consequentemente também começou a atrapalhar o caminho da família. E nessa situação aí, pessoal, de você anos e anos tentando sair dessa substância e não conseguindo, né, a família tomou uma decisão, né, de trazer você para um ambiente protegido, para se desintoxicar, se conscientizar sobre a doença, pegar ferramentas de manutenção e depois continuar o tratamento lá de fora, pessoal. Todos vocês que estão aqui, pessoal, nessa clínica hoje, são portadores de uma doença, que ela também é progressiva, incurável e fatal. Qual doença que é essa? Um transtorno mental e comportamental devido ao uso e abuso de substância, dependência química ou adicção. Então, pessoal, vocês estão fazendo a parte de vocês, e a família trouxe vocês para cá para fazer a parte de vocês, que é o quê? Dar o seu melhor na sua recuperação, entender que vocês são portadores de uma doença. Ninguém aqui, pessoal, sofre de um dilema moral ou de caráter. Ninguém aqui é vagabundo, sem caráter. Não, todo mundo aqui, pessoal, tem uma doença que é dependência química. E essa doença, pessoal, não é só o uso de droga, como eu falo. O que causou, né? O que manteve você anos e anos dessa doença, a droga é só o final, que não tem mais droga. Quando chega na clínica, a pessoa tem que lidar com qual tipo de droga? Os comportamentos dela inadequados e os defeitos de caráter. Ela precisa trabalhar, identificar e trabalhar para ela não voltar ao uso mais. E outros fatores aí, pessoal, porque a dependência química tem vários fatores, não é só comportamentos inadequados, defeitos de caráter, tem pessoas que têm traumas, tem outras pessoas que têm inabilidade de lidar com sentimentos e emoções. Então tudo isso aqui vocês estão trabalhando aqui. Agora, pessoal, é hora de dar uma ajuda para a família. O que a família precisa se tratar lá de fora? Dessa doença aqui, codependência. Então, pessoal, o lema do Amores de Gente é o quê? Torná-las cada vez melhores. Eu sempre repito esse lema porque esse lema é norteador, né? O lema é o caminhão-chefe, é o norteador do grupo. Então o lema é o quê? Torná-las cada vez melhores. Eu sempre falo em reunião, tornar o que melhor, pessoal? As relações familiares. Se tornaram adoecidas aí com o tempo, por causa do dependente químico adoecido, cheio de defeitos de caráter, sintomas da dependência química, né? Sintomas físico, mental, espiritual, e também do outro lado o familiar que também adoeceu com vários sintomas aí da codependência. Então, pessoal, como vem fazendo aí, toda semana, a gente iniciou há 2 semanas atrás novamente os princípios norteadores aí do programa do Amor de Gente. Semana passada a gente viu o segundo princípio, hoje já viu o terceiro princípio, que é o quê? O terceiro princípio básico do Amor de Gente, que é o princípio protetor. Por que protetor, pessoal? A própria palavra já diz ali. Esse princípio foi criado para quê, pessoal? Proteger, né, as relações familiares. Mas como que eu vou proteger e melhorar as relações familiares? Esse princípio aqui, pessoal, a palavra-chave dele eu sempre falo aqui, mas é desse princípio que vem a questão do quê? Saber impor limites nas relações. E não saber só impor limites nas relações, pessoal. Entender também
Igual fala, o amor de gente fala, família, pai, mãe, também é ser humano, pessoal. A família de vocês não é um robô. Pai, a mãe, o irmão, a família tem sentimentos e emoções. Então, para proteger isso aí, pessoal, começar a impor limites nas relações, porque com o tempo tentando ajudar o dependente químico, o primeiro sintoma que aparece com o dependente é qual? A perda da identidade. Então ele perde a identidade dele, não lida mais com os sentimentos dele. Ele não quer trabalhar os sentimentos dele, não porque ele quer, porque ele está focado na obsessão que ele tem no quê? De querer ajudar o dependente químico. Então ele perde a identidade dele. Mas para isso, o terceiro princípio, a gente vai aprender o quê? Que a família precisa o quê? Se condicionar com o tempo, pessoal. Como que a gente forma um comportamento? Como que é formado um comportamento? O comportamento é formado como, pessoal? É uma sequência de hábitos. Então, para mudar o comportamento, eu tenho que mudar os meus hábitos. Um dia de cada vez também, pessoal. Um dia de cada vez é um lema que não é só para o dependente químico, não. Lá no Amor de Gente, quando ele se reúne, a família faz a oração da serenidade e depois fala assim, ó, um dia de cada vez. Porque também é uma doença crônica. É um dia de cada vez que ela vai ter que se contrariar, porque eu sei que é difícil para uma mãe e para um pai dizer um não para um filho. Mesmo sabendo que o sim que ela vai falar vai prejudicar ele, ela prefere falar o sim do que falar o não, que talvez vai ajudar. E impor limites nas relações, pessoal, é justamente isso, aprender a falar não para algumas situações, aprender a se posicionar. É igual falar na reunião. Então, para a gente entender aqui, pessoal, eu trouxe uma frase aqui, ó. Precisamos aceitar que não somos uma fonte ilimitada de recursos. O que significa essa frase, pessoal? Uma fonte ilimitada de recursos é o quê? Uma fonte que sempre está jorrando, que sempre tem recursos ilimitados. Só que o ser humano, pessoal, ele é limitado em algumas questões. Quais questões que o ser humano é limitado? Está aqui, ó. Quando a família começa a avaliar a questão de saber impor limites nas relações, ela começa a entender o quê? Identificar o quê? Conhecer os seus próprios limites. As famílias, às vezes, pessoal, não sabem como são os próprios limites dela. Quando ela ultrapassa esses limites dela que ela tem, como ser humano, que a família, pai, a mãe também é um ser humano, por mais que seja seu pai e sua mãe, ela não é um robô, ela não é um super-herói. Ela tem sentimento e ela sofre também. O dependente químico sofre, mas a família sofre ainda mais. Imagina um filho ou um ente querido sofrendo ali na guerra, ali na luta contra a dependência química. São anos e anos, pessoal, a família também sofre. Só que para isso ela precisa entender o quê? Se ela ultrapassar esse limite dela aqui, ela vai cair naquele sintoma lá da codependência que eu falei aqui em uma reunião, que é o qual? A exaustão emocional ou mental. Quando a pessoa chega nesse caso aqui, pessoal, exaustão emocional, é onde geram o quê? Outras comorbidades advindas da codependência. Uma pessoa em exaustão emocional, pessoal, ela pode cair morta na hora de dar um AVC nela. Ela pode cair e dar uma parada cardíaca. Imagina, no nervoso ali, numa situação de conflito ali, pode dar um piripaque e já era. Uma pessoa também em exaustão emocional, pessoal, pode desenvolver o quê? Uma depressão aguda. Cai num quadro lá que ela só quer ficar deitada. A outra pessoa morrendo no uso e ela deitada lá porque ela tem uma sensação de impotência, não consegue ajudar e se entrega. Já vi vários familiares, pessoal, que desenvolveram comorbidades como a depressão e hoje tem que tomar medicação controlada. Por quê? Lidando com o dependente químico, né, no uso. Então ele começou a lidar, deu depressão, doença emocional. Tem famílias, pessoal, não vou citar nome, mas tem famílias aqui que fazem tratamento lá fora. Psicológico, psiquiatra, tomando medicação. Por quê? Anos e anos, pessoal, tentando salvar você. E mais uma vez eu vou dizer, pessoal, não tem como a gente salvar uma pessoa, tem como a gente ajudar, né? Empurrar ela para ela procurar uma ajuda, entender que ela tem um problema. É igual sempre vou falar em reunião aqui, pessoal. Quando você desconhece de alguma coisa, tudo bem, você não sabia. Mas quando a pessoa tem um conhecimento que ela tem a doença e mesmo assim ela fica se testando, fazendo uso, aí é insanidade, porque ela não está matando só ela. E por que a dependência química é um sintoma do egocentrismo? Porque é egoísmo puro, pessoal. É egoísmo puro. Você se matando na droga e acha que às vezes a sua família não está sofrendo. Você está só se matando. Então você fala assim, não quero mais viver, eu não consigo sair dessa vida, eu vou morrer nessa vida. Você não vai morrer sozinho. Vai arrastar com você um monte de gente. Familiares, amigos, próximos, vão morrer também junto. Imagina você ver um ente querido seu morrendo numa substância, ele vai morrer junto também aqui, ó. Exaustão emocional. Mas aí a família tem que entender o quê? Para tratar com vocês, ela precisa mudar alguns padrões de comportamento. E o terceiro princípio, que é o princípio protetor, fala que ela tem que proteger o quê? Os limites dela.
Aí eu vou trazer alguns exemplos de limites aqui que falam no amor exigente. A família familiar de vocês tem o quê? Todos nós. Mas aqui estamos falando da família. Limites físicos, emocionais e limites econômicos. Se a gente for perceber isso aqui, pessoal, e analisar a sua vida 24 horas atrás, todos quebraram, né, esses limites aqui, ó. E a família acabou quebrando também para ajudar você. Limites físicos, pessoal. O familiar que fica passa o dia todo trabalhando, aí à noite não tem como descansar porque está preocupado se fulano chegou ou não chegou, ele está quebrando o limite físico dele ali. Não é recomendado pela ciência que tem que ter 8 horas de sono por noite? Quantas vezes, pessoal, a família ficou esperando você chegar em casa sem dormir? Ou dias sem dormir porque você não chegou? Limite físico. Limite emocional, pessoal. Anos e anos lidando com emoção. Uma hora tá bem, aí a família tá bem. Aí uma hora você tá mal, a família fica mal também. Aí o limite emocional dela vai se perdendo. Ela vai se perdendo. Uma hora depressão, uma hora alegria. Uma hora depressão, uma hora alegria. Vai oscilando, pessoal. E como eu disse, a família também é ser humano. Então chega uma hora que também, como você vê, pessoal, que o limite é aquela metáfora do espelho que eu falo. Sintomas da codependência que transferem, né, para o codependente. Emocionalmente, pessoal, o dependente químico tem um fator emocional aí, na habilidade de lidar com sentimentos e emoções. E quando está num quadro de intoxicação aguda da substância, ele tem o que? Oscilação e confusão mental e emocional. A pessoa não sabe mais identificar que sentimento que ela está sentindo. Ela oscila. Uma hora está com raiva, uma hora está triste, uma hora está brava, uma hora está nervosa, uma hora quer deitar. Oscilação emocional, a família também. Aí o dependente químico chega em casa um dia de boa, a família, a mãe ou a esposa já grita. Mas por que ela está assim? Ela está desestabilizada, ela quebrou o limite dela. Ela não tem mais limite emocional. Não sabe lidar com emoção. Aí muitos falam assim, mas minha família não me entende. Ela está doente. Ela também precisa se tratar. Por isso que a gente fala aqui que ela tem que começar, não é só conhecer, pessoal. Porque eu sempre igual falo para vocês. Não adianta só conhecer a teoria e não ter disposição e colocar isso em prática. Porque só a teoria, pessoal, não salva ninguém. O que salva é o que? A prática. Então a família precisa conhecer a teoria e eu sei que não é fácil, mas tentar e se esforçar para pôr em prática, né? Então, pessoal, com ela quebra limites emocionais, eu falei. Econômicos, pessoal. Esse aqui não precisa nem falar. Econômicos. Anos e anos. Tem pessoas aqui, pessoal, que já não é mais a primeira internação. Já tem várias internações. E hoje em dia, pessoal, manter uma pessoa dentro de uma unidade de tratamento não é fácil. Alimentar quem está lá de fora e ainda pagar um tratamento. E aí algumas pessoas já chegam aqui cheias de dívida. Pagando dívida, quando está lá no uso mais dívida, e pega dinheiro emprestado de um e pega dinheiro do outro, e a família faz empréstimo. Tem que entender o que, pessoal? Conhecer que a família tem limite. Então, o econômico, pessoal, também tem limite. Ninguém aqui é bilionário. Uma hora o dinheiro vai acabar. E aí, se você não mudar, o que vai acontecer? A família não vai ter mais condição de internar ou procurar um tratamento para você. E aí que muitas vezes acontece o quê? A pessoa acaba virando uma situação de rua, indo para a rua. Mas aí não é porque muitas vezes a família não quer ajudar, já não tem mais recurso econômico, acabou tudo. Então, pessoal, a completa falência, que falamos no programa, né, tanto física, mental, espiritual, dependente químico, o codependente também pode entrar em completa falência. Todos aqueles fatores ali, ó, falido, em tudo. Aí acaba o dependente químico na rua e a família falida, também doente. Então, pessoal, ambos, tanto vocês como a família, precisam mudar padrões de comportamento, porque senão não consegue, pessoal. Se não mudar, não consegue. Para finalizar, né, vamos falar ali a questão do amor. O amor exigente, pessoal, além do lema, o tema do amor exigente é o quê? Um programa de amor. Mas o amor exigente, pessoal, ensina para a família que esse amor aqui é diferente do que a família fala. Amor, pessoal, não é só você fazer tudo que a pessoa quer, não. O amor de mãe, o amor de esposo, o amor de irmão, ele é incondicional, principalmente mãe. É um amor incondicional. Mas isso, o amor que o amor exigente ensina, pessoal, é o amor que sabe o quê? Impor limites nas relações. É saber dizer ou não. Porque se a família continuar falando sim para você toda hora, pessoal, ela não vai ajudar em nada. Ela só vai ajudar uma coisa, você continuar se afundando e ela junto também. É igual um barco.
Tá todo mundo no barco, o barco afundando, ninguém pula, morre todo mundo afogado. Então ambos precisam sair do barco. Sair do barco, pessoal, que eu falo, ambos, cada um pro lado. Vocês estão aqui já fazendo um tratamento que são 3 fases: desintoxicação, conscientização da doença. Lembrando, pessoal, que a desintoxicação física e psicológica não sou eu que estou falando. A OMS fala que são prazos aí 30 a 180 dias, dependendo do organismo da pessoa, frequência de uso, tudo isso aí gera. Não sou eu, pessoal. OMS, né? Para quem não conhece, Organização Mundial de Saúde, mundial, não é brasileira não. Então, pessoal, dados da OMS: desintoxicação física e psicológica, 30 a 180 dias. Então, pessoal, para a família colaborar, né, e vocês também, eu sempre falo que, para vocês aqui dentro, que vou falar para os familiares, tem que respeitar o processo, pessoal. Esse processo não é do Rodrigo, não é da clínica, esse processo é da saúde. Você tem que sair daqui com o seu organismo desintoxicado. Não é só o organismo desintoxicado, é pegar as ferramentas que é passado aqui nas reuniões e colocar nos seus comportamentos lá. Primeiramente, pessoal, sempre falo, o primeiro passo, a aceitação e admissão que você tem um problema com substância, que a substância deixou a sua vida incontrolável. E que para sair daqui, pessoal, sair dessa vida, você precisa tomar uma decisão. Aí eu vou repetir novamente o que eu falo aqui todo dia: o poder de escolha. Eu sei que não é fácil, pessoal, mas uma hora a pessoa tem que tomar essa decisão. Ou continua nessa vida, ou tem 3 finais aí que a gente sempre fala aí, que está lá no programa lá: prisões, instituições ou morte. Então, pessoal, não é terrorismo, porque isso aí passa 24 horas, né, nos noticiários aí. Tudo que passa nesses noticiários aí, pessoal, de crime, essas coisas aí de morte, a maioria, você vai ver lá, ó, tem droga no meio. Então, pessoal, tem como viver uma vida, uma nova maneira de viver, que o programa oferece, Narcose Anônimos, sem drogas. Mas para isso a pessoa tem que querer, né? Mas, lembrando também que uma pessoa num quadro de intoxicação física e psicológica, ela já não tem mais o poder, né, de sanidade de escolha. Ela perdeu isso aí, porque ela não tem mais sanidade. Ela não sabe o que está fazendo jamais. Porque ela está num quadro tão agudo ali, que tem pessoas que chegam na clínica, já além da dependência química, já estão com transtorno mental adquirido aí, que também não tem cura, devido a anos e anos de uso e abuso de substância. Então, pessoal, para entender esse amor aqui, tem uma frase que eu uso no Amor Inteligente: o amor e a maturidade surgem da disposição de mudar padrões de comportamento, principalmente aprender a impor limites nas relações. Aí eu trouxe aqui, pessoal, por quê? Porque o dependente químico, quando ele está no uso e abuso, tem um aspecto dele aqui que é o quê? O desregramento da vida. Ele não tem mais regras para nada. Então, por isso, quando chega numa instituição de tratamento, tem normas e regras para quê? A pessoa voltar ao desregramento da vida dela. E também a família lá aprender, quando você sair daqui, impor normas e regras para você lá familiar. Porque senão, sem normas e regras, pessoal, nenhuma sociedade vive. Em qualquer lugar, trabalho, escola, família, sociedade, todo lugar, pessoal, tem normas e regras, direitos e deveres. Uma sociedade normal é assim. E a família também é uma micro-sociedade. Tem que ter normas e regras dentro de uma família. Tem que ter hora para chegar, hora para sair, tem que avisar. Então, pessoal, isso aí são questões básicas. E principalmente vocês têm que entender que é um processo. A confiança, pessoal, é um processo. Não tem como, ela demora anos. É igual um prédio. Você demora anos ali para construir. Mas você colocar uma bomba lá para demolição, aqueles que está com risco de estar trincado, está com algum problema, os caras vão demolir lá. É uma bomba de 5 minutos, ele cai inteiro. E depois vai subir de novo, são anos e anos. Então, pessoal, a confiança é assim. Para perder é um estalo, mas para conquistar demora. E tem que ter o quê? Paciência. E entender, pessoal, que eles não são assim porque eles são chatos, não. E querem punir vocês, não. A família às vezes está o quê? Feridas emocionais abertas. E para cicatrizar, pessoal, demora, porque igual, vamos trazer a metáfora do espelho de novo. O dependente químico de anos, uso e abuso de substância, ele tem um buraco gigantesco de feridas emocionais e não é de uma hora para outra. É muita terapia, reunião, né, tratamento, fazer o sugerido que o programa fala para tampar, né, esse buraco que vai ficar aqui desses traumas que você viveu no passado. E quando tampar, pessoal, mesmo assim, a cicatriz ainda vai ficar. Demora um tempo de cicatrização. É igual você fazer uma cirurgia grave aí, você vai levar pontos e pontos. São meses ali para cicatrizar. Então, pessoal, fazendo as analogias aí, para vocês entenderem de uma maneira mais assertiva aí, que a família não tem culpa de nada, pessoal.
A família não tem culpa. Ela pensa, a culpa que ela carrega é o quê? De ter tentado te ajudar e não conseguiu até hoje. Mas eu espero, todos nós da clínica, esperamos o quê? Vocês saiam daqui, façam a parte de vocês lá e os familiares também possam fazer a parte deles lá. Para finalizar, pessoal, quando eu entendo que eu tenho que, a família entende que tem que começar a impor limite nas relações, ela vai começar a ter três coisas aqui que ela tem que aprender. Primeiro, a necessidade de colocar normas e regras em todo relacionamento. Segundo, parar de querer assumir a responsabilidade das suas escolhas. Cada um tem as suas escolhas, pessoal. Se você fez suas escolhas, você tem que assumir as consequências dela, não é a família. Tem muita gente aqui que tem a transferência de culpa, faz um monte de coisa, aí você põe a família que tem que resolver. E não é assim. Enquanto a família tentar ficar resolvendo seus problemas, ela não vai te ajudar em nada, só vai te afundar. E o terceiro, para finalizar, abandonar o eterno sentimento de que ela é culpada de alguma coisa. E ela, mais uma vez repetindo, pessoal, a família não tem culpa de nada, ela apenas está tentando te ajudar. Talvez ela pode ter uma culpa o quê? Se ela não colocar isso aqui em prática, porque se ela não mudar os padrões de comportamento dela, e vocês também não mudar, nada vai mudar. Ou se você mudar e ela não mudar, ela vai começar a dizer sim toda hora, já não tem horário para nada, necessidade constante de querer agradar, tudo isso aí, pessoal, são sintomas da codependência que não vai ajudar ninguém aqui. Eu não estou falando para família nenhuma, pessoal, abandonar vocês, mas é uma doença crônica, emocional, que é tratada um dia de cada vez, da mesma forma que a dependência química. Beleza, pessoal? Essa foi a minha